as pessoas aqui presentes, autoridades, membros da Academia de Marinha, minhas senhoras e meus senhores. Realmente, depois de 2004 e da apresentação de um livro em 2010, estou pela terceira vez neste palco. E, como sempre, agradeço a confiança e o acolhimento da Academia de Marinha. Vamos entrar no tema, os Açores e o mar de Portugal. E, para começar, duas palavras sobre o mar no Portugal do presente e do futuro. A concentração das principais fontes de energia em zonas instáveis e o esgotamento dos combustíveis fósseis terrestres obrigam à exploração dos mares mais longe e mais fundo, ocasionando a valorização de Portugal no âmbito da frenética procura europeia de autonomia e sustentabilidade. Nestas circunstâncias, conscientes da oportunidade, já se definiu o propósito do aumento do contributo da exploração marítima para o produto interno bruto. O objetivo constitui um bom sinal, pois equipar o oceano a um meio de regeneração indispensável na construção de um futuro melhor, bem diverso do presente titubeante próprio de um país que quase de todo se esvaiu no passado. Para Portugal, este é o tempo da iniciativa, já que o século XXI é o momento da corrida aos oceanos sem par nas diligências do passado. Na expectativa do acréscimo da plataforma continental, convertível numa superfície portuguesa de cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, com 97% de mar, mais de 40 vezes superior à dimensão da Terra e supostamente prenhe de inúmeros recursos, vislumbramos a oportunidade de conversão, se não em potência mundial, pelo menos, da passagem de nação marítima a Estado oceânico, em superação do trauma da pequenez que acarreta a impressão da insignificância. Em descolagem da militância excessivamente europeia, a Portugal importa a inserção no universo euroatlântico para valorização das potencialidades dos mares. E, mais do que qualquer imperativo ideológico, a força do pragmatismo obriga ao alinhamento com os Estados Unidos, ainda detentores da preponderância mundial nas próximas décadas. Neste particular, a relevância da nossa geografia, maiormente açoriana, expressa na utilidade da base das Lajes, entrará nas cogitações dos mandantes de Washington que nos conferirão a melhor das atenções. E se mesmo assim, na relação com os Estados Unidos, a nossa reputação não for suficiente para o estabelecimento de uma aliança de iguais, insistamos no reforço da afinidade, pois, no pior dos cenários, equivalerá à melhor das nossas dependências. Por outras palavras, encontraremos um substituto da velha proteção da Inglaterra que, a troco de privilégios, até de humilhação, agora dispensável, nos colocou durante séculos a cobro da cobiça de Espanha na Península Ibérica e do assédio dos europeus no ultramar. O Atlântico, o nosso oceano, foi o centro do mundo por cerca de meio milénio. De momento, o mercado transatlântico ainda sobressai pela coesão e pela riqueza, evidenciando inclusivamente um potencial de crescimento. No entanto, são muitos aqueles que anunciam a retoma, mesmo a dianteira do Pacífico. Porém, o inegável adiantamento asiático não condiz com uma progressão meteórica porque refriada pela tensão e pela conflitualidade. Em comparação, o Atlântico até prima por maior estabilidade, apesar da vulnerabilidade do Golfo da Guiné. Por acréscimo, sem embargo do ocaso da Europa, o conjunto Estados Unidos-União Europeia ainda corresponde a cerca de metade do PIB global. E mesmo no Atlântico Sul, a generalidade das trocas ainda ocorre para a sobrante bacia atlântica, jamais para o resto do mundo. Por outras palavras, sobejam as expectativas da manutenção da influência do Atlântico, onde ocupamos um lugar de destaque.
Outras duas palavras sobre o mar nos Açores do presente e do futuro. Hoje, o mar dos Açores conserva uma importância inquestionável, como instrumento de ação política, como fonte de inúmeros recursos. É o mar dos Açores que dá profundidade oceânica à União Europeia, que está demasiado continentalizada após o mais recente alargamento, com a inclusão de países do centro e do leste, e muito constrangida entre a preponderância dos Estados Unidos ao ocidente, o enigma da Rússia a leste e a força do Islão a sul. Quer isto dizer que na confluência dos continentes europeu, africano e americano, os Açores conferem a Portugal e, por extensão, à Europa, uma projeção extraordinária, uma segurança suplementar. No passado, o mar português correspondia ao leito e às margens do Atlântico, ao corredor do Índico e às escalas do Pacífico. Agora a situação é bem diversa. Na atualidade, o mar português é, sobretudo, um mar açoriano. Aliás, se as águas do continente e da Madeira colidem com as jurisdições navais de Espanha e de Marrocos, já o mar dos Açores é completamente livre, possibilitando o grosso da extensão da plataforma continental. Assim, no futuro, às ilhas, cabe uma missão na história de Portugal idêntica ou superior à de outrora. Nos Açores, as costas abruptas, com plataformas litorais curtas, determinam o predomínio das águas profundas menos propícias à faina da pesca. No entanto, uma profusão de montes submarinos, santuários de subsistência e de reprodução das espécies, gera uma fauna abundante e variada que recompensa a lida dos mareantes. Porém, a atividade pesqueira não corresponde à única riqueza dos mares, pela simples extensão, mas já pelas evidências científicas admitimos a riqueza biológica e mineral dos fundos marinhos açorianos, dotados de propriedades mil que suscitam o interesse e a cobiça. Sob o imperativo da sustentabilidade, a exploração exige avultado investimento em tecnologia a requerer a cooperação internacional. Do mesmo modo, no conspecto político, importa a participação dos locais na fase da tomada das decisões e na altura da repartição dos proveitos. No entanto, os embargos de 2022 do Tribunal Constitucional à Lei do Mar, votada por unanimidade na Assembleia Legislativa dos Açores em 2019 e aprovada por maioria na Assembleia da República em 2020, ressuscitam de novo o velho diferendo colonial, agora expresso no confronto entre o anseio e a ousadia das autonomias regionais e a desconfiança e a resistência do Estado Nacional Unitário. Para ambas as partes, o episódio corresponde a mais um percalço num roteiro conjunto, ultrapassável pela substituição de atrevimentos e de malcrenças, pela multiplicação dos diálogos na base da imposição da racionalidade à comoção. Uma conduta inverosímil à luz do enviesado exercício cotidiano da política. Por ser historiador, mais algumas palavras sobre o mar no Portugal do passado. A gênese e a construção de Portugal são um enigma, por falta de uma base étnica comum, de uma geografia específica e de uma cultura peculiar. No devir português, o mar foi a essência de tudo, isto é, de uma identificação decidida, demorada e custosa no começo, do cumprimento de uma missão universalista a projetar a Europa no mundo de permeio e da possibilidade de um honroso retorno à Europa a garantir o respeito do mundo na atualidade. Aliás, pouco depois da consolidação da independência, o epicentro do país transita mesmo da metrópole para o ultramar, aí permanecendo a espaços por mais de meio milénio. Na Ibéria, que prima pela continentalidade, é a oposta maritimidade, que confere uma autonomia perene à faixa mais ocidental da península sob domínio do oceano. No tempo passado, foi a influência do mar que permitiu a Portugal, um dos mais pequenos reinos europeus, o desempenho da primeira missão planetária, mesmo que limitada à parte dos séculos XV e XVI. Até hoje procedem de todos os mares os fatores mais positivos da história pátria, sejam eles uma acrescida segurança
contra a ameaça de Castela-Espanha, que ampara a emergência e a longevidade do Estado português, sejam eles uma série de dividendos ultramarinos, das especiarias indianas, aos metais e pedras preciosos brasileiros que geram as conjunturas lusitanas de maior opulência. Na história de Portugal, do nascimento ao apogeu, à decadência, às tentativas de regeneração, tudo dependeu da influência do mar. Vejamos o mar na formação de Portugal. A origem e a identificação de Portugal acontecem entre os séculos XI e XIV. Ademais, o reconhecimento do país deriva de três experiências: o combate aos mouros a sul, a ameaça dos castelhanos a leste e a atlantização do povoamento, fruto da omnipresença do mar, que motiva a individualidade dos portugueses perante os povos peninsulares. O vocábulo Portugal enraiza em Porto, isto é, no mar, que banha a fachada oeste da ancestral Espanha. Aliás, a par de uma base agrária, tida por ossatura do novo reino, o Orlando Ribeiro reconhece a azáfama da pesca, da cabotagem e da mercancia antecessora da exploração dos oceanos. Ademais, contra o seu caráter efêmero e irreversível em meio continental, a proximidade da costa confere perpetuidade à reconquista. Por isso, a expulsão dos mouros sucede em Portugal no Algarve de 1249, em Espanha, na Granada de 1492, 2 séculos e meio depois. Porém, garantida a autonomia por via marítima, desde Aragão, Génova ou da própria Santa Sé, que assomam as condições da emancipação, da segurança e do desenvolvimento pilares da independência. Depois, já com o respaldo da Inglaterra, obtivemos em 1385, nos campos de Aljubarrota, perante o poderoso exército castelhano, uma vitória categórica, também uma reconfirmação do ainda novo Portugal, hoje um dos reinos mais antigos da velha Europa. Vejamos o mar no apogeu de Portugal. O auge de Portugal acontece nos séculos XV e XVI por força dos descobrimentos e da expansão. Na verdade, a conquista da máxima projeção de Portugal decorre da exploração dos mares. Por isso, Eduardo Lourenço assegura que, à exceção de Macedónia e de Roma na Antiguidade Clássica, poucas vezes um povo partindo de tão pouco alcançou um direito tão claro a ser tido por grande. De facto, a nossa expansão ultramarina possui consequências europeias e mundiais, equivalentes a marcos do curso da civilização. Para a Europa, a nossa expansão ultramarina corresponde à libertação de um isolamento milenar sob o jugo do Islão e permite a transformação de uma cultura continental e mediterrânica numa vivência intercontinental e transoceânica. Para o mundo, a nossa expansão ultramarina assinala o advento de uma nova era da história da humanidade, a dita Idade Moderna, caracterizada pelo esboço da unidade do planeta próprio da primeira globalização. E depois da conquista da autonomia e da confirmação da independência entre os séculos XI e XIV, é a influência do mar que obsta à conversão de Portugal em província da Grande Espanha antes e depois da União Ibérica. Aliás, até à penetração na imensa continentalidade brasileira, o Império Português corresponde a uma quase infinita talassocracia, uma rede marítima dinâmica e solidária. Atentemos agora no mar, na decadência e na regeneração de Portugal. Após o tempo do furor, quando, nas palavras de Lúcio de Azevedo, o rei de Portugal parecia um daqueles soberanos das lendas, possuidores de tesouros sem fim, desponta a síndrome, eu sublinho a síndrome da decadência. O fenómeno ocorre logo por meados do século XVI em consequência do recuo no norte da África, da concorrência no Oriente e da disputa do Brasil. Por outras palavras, tudo deriva das adversidades do mar, do ultramar. Por acréscimo, o arrimo da corrupção, a força das armas, também o subterfúgio do direito, conduzem mesmo à União Ibérica de 1580. Para uns, trata-se da reintegração natural de Portugal na Grande Espanha. Para outros, caso do poeta açoriano Antero de Quental, corresponde à morte de Portugal, que até coincide com o óbito de Luís de Camões, o autor dos Lusíadas, a nossa epopeia. E neste caso pesa de novo a prioridade marítima, que impede a conversão do país em definitiva dependência de Espanha.
Com efeito, a recuperação do além-mar, particularmente do binómio Brasil-Angola, figura entre os sustentáculos da restauração de 1640. Na história de Portugal, a ideia de decadência foi uma construção dos estrangeirados dos séculos XVII e XVIII e dos liberais do século XIX, em consequência da redução da nossa influência nos mares. Os estrangeirados, no confronto com o passado dos séculos XV e XVI, assinalam a perda de projeção na Europa e no ultramar, e no confronto com os parceiros europeus mais poderosos, assinalam o atraso da sociedade portuguesa. Todavia, jamais reconhecem a excepcionalidade da conjuntura quatrocentista que explica o pioneirismo da nossa expansão marítima e a extrema pequenez de Portugal que impede a manutenção de um lugar cimeiro. Os liberais intentam a regeneração do país. Porém, o falhanço acarreta a frustração. Para se eximirem a tamanha responsabilidade, imputam culpas ao passado, ao primado do absolutismo que retira iniciativa à sociedade, à prioridade do ultramar que origina o desprezo do reino. Na história de Portugal, a ideia de decadência radica ainda no facto de, no século XV, termos sido a cabeça da Europa e de, no século XXI, nos encontrarmos na cauda da Europa. Hoje, apesar da crise, mesmo da guerra, bom seria que nos lembrássemos que mesmo a cauda da Europa ainda pertence, não sabemos por quanto tempo, à cabeça do mundo. Afinal, uma oportunidade de evolução daquilo que pensamos que somos e porventura não somos tanto, isto é, pequenos, pobres e tradicionalistas, para aquilo que queremos ser e que nunca seremos por completo, isto é, grandes, ricos e cosmopolitas. Apesar do extremo pessimismo de estrangeirados e de liberais, é do novo mar que na contemporaneidade garante a sobrevivência e a respeitabilidade de Portugal. Em 1807, como meio de fuga da corte portuguesa para o Brasil para evitar a anexação do reino pelo imperador dos franceses. Em 1832, como meio de importação da liberdade dos Açores, cujo triunfo ainda aguarda pela conclusão de uma dura guerra civil. E quando, após a epopeia marítima e a experiência mercantil, Portugal assume a feição de cais de embarque, na expressão grave de Fidelino de Figueiredo, é por via oceânica que os necessitados buscam melhor sorte em paragens longínquas. Atentemos no mar, agora no regresso à Europa, no nosso regresso à Europa. Em pouco mais de um século, isto é, em parte dos séculos XV e XVI, Portugal construiu um grande império, ingressando na dimensão universal. Em pouco mais de um século, isto é, nos séculos XIX e XX, Portugal perdeu um grande império, regressando à dimensão europeia. Da experiência ultramarina sobraram o reconhecimento da independência dos territórios mais longínquos e de recorte civilizacional mais diverso, primeiro o Brasil e depois as colónias de África, e a atribuição de autonomia às regiões mais próximas e de semblante mais aconchegado à matriz europeia, a Madeira e os Açores. E como a história não para, o processo não acabou. Assim persistem a ambição e a utopia próprias da condição humana. Os beneficiários da autonomia ainda pugnam pela ampliação de direitos. Os detentores da independência ainda buscam os caminhos do desenvolvimento. Neste contexto, sob o estímulo de raízes históricas e culturais comuns, mas também pelo proveito da economia, resta a Portugal o dever e a vantagem da constituição de uma comunidade lusófona assenta em bases de cooperação e de respeito, mas muito longe da consumação. De novo sobressai a indispensabilidade da via oceânica, porque a lusofonia é eminentemente marítima. Após um nascimento sofrido, um apogeu fugaz, uma decadência longa e uma regeneração falhada, mas essencialmente depois da deriva ultramarina, encontramos-nos no tempo do regresso à Europa que nos gerou. O triunfo de Portugal na União Europeia é o maior desafio da nossa geração. Para tanto, e disso ainda não nos apercebemos, possuímos essencialmente o mar, a melhor forma de Portugal de se ingrar na Europa. Por ser historiador, também algumas palavras sobre o mar nos Açores do passado. Com uma história mais curta do que a história do país, os Açores
exerceram um papel decisivo no passado de Portugal. Com uma história mais curta do que a história do país, os Açores exercerão um papel decisivo no futuro de Portugal. No passado foram sustentáculo da expansão de Portugal no mundo. No futuro serão amparo de Portugal na reabertura da Europa ao mundo. Tudo isto acontece por força do mar, a razão de ser dos Açores. Principiemos pela Idade Moderna. O préstimo dos Açores na correspondência intercontinental sucede logo no século XV, na época de pioneirismo dos portugueses, sob os estímulos da exploração do litoral africano e dos mares ocidentais. No entanto, acresce nos séculos XVI e XVII, no tempo do primado dos ibéricos, consequente do Tratado de Tordesilhas de 1494, que confere a Portugal e a Espanha o monopólio do ultramar. No termo de 500, Gaspar Frutuoso já evidencia a mundividência das ilhas, pelo envolvimento nas encruzilhadas do Atlântico, decorrente das implicações dos feitos de Colombo e do Gama, que motivam a supremacia da Península Ibérica e a cobiça dos deserdados da Europa do Norte. Na verdade, a coexistência do amparo das novas carreiras das Índias de Portugal e Espanha com o embate das frotas de corsários e piratas das Províncias Unidas, França e Inglaterra, coloca o arquipélago no centro das disputas internacionais que questionam a repartição do ultramar. Na senda de Virginia Rao, Teodoro de Matos distingue as escalas da Rota do Cabo em ocasionais, quiçá dispensáveis, e em definitivas, sempre indispensáveis. Nestas, no Atlântico Sul, assinala a ilha de Santa Helena e mais tardiamente a cidade da Bahia. No Atlântico Norte, sobreleva na ida às Canárias e no retorno os Açores. Nos Açores, sobretudo na Terceira e em Angra, com exagero, acerto, os cronistas reconhecem prosperidade fruto da frequência das armadas do ultramar. A certificá-lo sobre o grosso de 500, Maldonado afirma que os forasteiros, sem consideração pelos preços, tudo compram a peso de ouro, transportado em patacas às costas de criados, pagando não só a mercadoria, também as passadas do vendedor. Afora o desembarque de carregamentos nos Açores sob a ameaça de afundamento ou assédio de inimigos, a tentação do contrabando na última escala atlântica, antes da coragem nos destinos de Lisboa e de Sevilha, servidos por acrescida vigilância, ocasiona o encobrimento no arquipélago de especiarias e tesouros. A título de exemplo, metais preciosos do Novo Mundo, uma prática confirmada por Lourenço Sanz, que calcula em 50 milhões de maravedis o prejuízo anual do transvio do termo do século XVI. Neste contexto, entendemos melhor a afluência às urbes insulares de mercadores estrangeiros arredados da correspondência colonial. No entanto, a ação do tráfico de além-mar nas vivências insulanas demanda investigação, pois os efeitos da prevenção de Portugal e de Espanha, vertidos no reforço do controlo, mesmo que mitigado pela prática da fraude, subtraem os locais da fruição das riquezas de outros mundos. No termo de 500, no seguimento da crise sucessória de 1580, a rebeldia terceirense e a conquista espanhola espelham a importância do Mar dos Açores nas ligações entre o Velho e o Novo Mundo à luz das rivalidades da Europa. Com efeito, este episódio ameaça a estabilidade do colossal Império Filipino e possibilita a redistribuição do ultramar requerida pelos potentados nórdicos. Nesta perspectiva, a resistência aos espanhóis não é só consequência da questão dinástica, reclamando uma explicação mais consistente a moderar o suposto patriotismo dos insulanos. Na verdade, a arrojada defesa da causa portuguesa repousa na influência geopolítica das ilhas, que suscita o apoio militar da Europa do Norte contra a hegemonia de Espanha. Aliás, na angariação de auxílio bélico, os partidários terceirenses do Prior do Crato relevam a utilidade do arquipélago no desenvolvimento de estratégias de domínio dos mares. A comprová-lo, Frei Simão de Barros, em 1581, solicita maior socorro à Rainha de Inglaterra
considerando a posse da terceira a chave do controlo dos mares. Ainda significativo é o reconhecimento da redução da ajuda externa à causa anturiana após a conquista da terceira em 1583. No fim do século XVII, o relativo declínio ultramarino dos ibéricos e a crescente proeminência colonial dos nórdicos alteram os equilíbrios geoeconómicos com repercussões nos Açores. Ademais, o fenómeno ocorre em época de crise interna, ocasionada pelo colapso do pastel. Sobre este tempo, imperam interpretações divergentes acerca da funcionalidade dos Açores. A historiografia portuguesa, sobretudo a açoriana, alude à perda da vantagem tradicional. João da Rocha Ribeiro reconhece a decadência, fruto da inutilidade da escala, que reduz o préstimo insular ao rendimento interno. A historiografia estrangeira, sobretudo a nórdica, ressalta o interesse geoeconómico dos Açores. Thomas Ash alude à utilidade operacional devido ao posicionamento de privilégio entre a Europa, a África e a América. E daí até a proposta de conversão em protetorado inglês, considerando a conveniência dos britânicos, desde o termo do século XVIII, os donos do mar, e a vontade dos açorianos, sedentos de aproximação às potências dominantes, em cata de proteção, não tanto de independência. Nos Açores, a força da geografia pontifica sempre na relação entre a Europa e os demais continentes. Por isso, as ilhas ainda sustêm a estagnação dos peninsulares e já instigam o primado dos nórdicos. Aliás, um testemunho anónimo de meados do século XVIII, que advoga a construção de uma doca no Faial, descreve os Açores como epicentro da navegação internacional em demanda de todo o mundo. Bem vistas as coisas, sucede até o alargamento da utilidade estratégica dos Açores. Mais embarcações e rotas procuram o amparo insular. Mais ilhas e portos conferem guarida à navegação transatlântica. No roteiro e descrição dos Açores de 1746, o cosmógrafo Manuel Pimentel confirma que as frotas do Brasil avistam as flores propícias à escala de todas as embarcações procedentes dos mares do sul. Ademais, partindo atempadamente de Goa, as armadas da Índia surgem ao norte do Corvo em agosto de todos os anos. Mais uma prova da permanência do grupo insular ocidental por acesso de todos os itinerários marítimos austrais ao continente europeu. Passemos à Idade Contemporânea. A tradição anuncia o declínio da relevância estratégica dos Açores de 800. Porém, a averiguação dos factos evidencia o contrário, pois descobre-se uma utilidade estratégica ativa e uma utilidade estratégica passiva. Na dimensão ativa, no tempo da Guerra Peninsular, os Açores constituem a fronteira atlântica da aventura napoleónica. Na dimensão passiva, os Açores funcionam como reserva da Inglaterra, impenetrável aos inimigos de Londres, contra o apoio dos ingleses em defesa de Portugal e das colónias. Como no passado, as ilhas estão numa encruzilhada de rotas. Aliás, nem a invenção da máquina a vapor altera a função de esteio da navegação internacional, sempre carente de reabastecimento. Assim, em 1857, as Flores acolhem o primeiro navio a vapor, o inglês Lindsay, procedente do Cabo na África do Sul. Além de mantimentos, carrega também agora combustível de concreto de lenha. Entre todos os mares, os Açores constituem o entreposto de sempre. E talvez por isso, poucos anos envolvidos, em 1879, por iniciativa de 7 parlamentares, de balde se intenta a construção de um porto na Baía da Ribeira da Cruz, na costa florentina. No século XX, identificamos a prevalência e o acréscimo da influência do Mar dos Açores por força do aumento da conflitualidade no Atlântico. No decurso do primeiro conflito universal de 1914-18, já avultara a utilidade açoriana para o domínio do oceano. Os Estados Unidos procedem ao estabelecimento de uma base aeronaval na Baía de Ponta Delgada, sob o pretexto de resposta ao ataque alemão de 4 de julho de 1917. Porém, o propósito maior permanece secreto, consistindo, de certo, na constituição do suporte logístico essencial
ao arremesso de forças para a Europa. Todavia, a assinatura do armistício anula quase de todo este velado intento belicista. Por isso, em matéria de geopolítica, prevalece de novo e somente a prática antiga de negação do acesso insular a estranhos em benefício da admissão dos comparsas, sempre os ingleses, à boleia os americanos. Volvido o conflito, o desmantelamento da base aguarda pelo cumprimento de uma nova missão em que os Açores desempenham de novo um papel de relevo, a saber, a travessia aérea do Atlântico. Desde 1913 que o periódico inglês Daily Mail promete um prémio de 10 mil libras ao herói de uma tal proeza. Depois da guerra, a disponibilidade de aviões e o interesse dos Estados Unidos viabilizam o projeto que logra concretização logo em 1919, beneficiando do apoio de um cordão de navios no mar e supostamente do amparo da base aeronaval de Ponta Delgada. Porém, das aeronaves que descolam da Terra Nova, somente o NC-4 do comandante Reed amara num ancorador açoriano de concreto na Baía da Horta em 17 de maio. Posto isto, Reed voa para Ponta Delgada, depois para Lisboa, onde conclui a travessia a 27 de maio, junto à Torre de Belém, abrindo a possibilidade da exploração comercial do transporte aéreo. O magno conflito de 1939-45 acresce muito mais a importância estratégica das ilhas. Para os aliados, os Açores facultam o controlo do mar, que garante a tradicional hegemonia colonial da Inglaterra e salvaguarda a futura projeção dos Estados Unidos. Para os alemães, os Açores proporcionam a liberdade do mar, permitindo a progressão das frotas de submarinos que questiona a supremacia náutica da Inglaterra e tolhe o intento de expansão dos Estados Unidos. Para Portugal, os Açores são ainda um hipotético refúgio do governo de Lisboa em caso de aproximação da guerra à Península Ibérica. Por isso, na ressaca do grande confronto, em 1949, é a projeção geopolítica açoriana que justifica a integração portuguesa na nova Organização do Tratado do Atlântico Norte, que consorcia essencialmente democracias americano-europeias, então divergentes da autocracia de Lisboa. Aliás, no termo da guerra, os relatórios militares norte-americanos consideram os Açores um centro nevrálgico da defesa norte-americana, mais importante do que a Islândia, a Groenlândia, a Terra Nova ou Porto Rico. Agora, na ponta final, uma referência à defesa do mar. Comecemos pela força e pela dissuasão. Em Portugal, não se vislumbram, creio eu, ameaças sobre o território do continente. Porém, o interesse estratégico nacional, que não admite a improvisação e o atraso, impõe a reunião dos meios navais adequados à extensão das nossas águas territoriais e à ambição do nosso futuro marítimo. Em tempo de paz, são essenciais para induzir à dissuasão. Em tempo de guerra, são essenciais para repelir a agressão. Do lado do direito, a defesa dos interesses portugueses admite a cooperação internacional na definição de princípios de justiça e de equidade que contribuam para a governação responsável dos oceanos. De resto, contra a retórica do livre acesso, que favorece a dianteira dos detentores das tecnologias, importa terçar armas por um exercício de regulação à luz dos ditames da ciência e da ética. É antiquíssima a discussão sobre o domínio do mar, que implica sempre o confronto, o acordo e a repartição. Durante séculos e milénios prevalece o uso comum das águas, ponteado por iniciativas tímidas de estabelecimento de exclusivo sobre as zonas costeiras. Somente em finais de 800, por entre os Estados litorais, desponta a reivindicação de maior soberania. E é já na ressaca das guerras mundiais que, em 1945, uma proclamação do presidente Truman dos Estados Unidos abre a odierna corrida ao controle dos mares, quando reclama poder sobre a plataforma continental, movido pelo acesso às energias e aos minérios. Senhor de um litoral extenso, no continente e no além-mar,
Portugal beneficiou e ainda tem de beneficiar deste processo de acréscimo da jurisdição naval. Por isso, se não colidir com o poder dos grandes, e de certo não colidirá, aguardamos pela aprovação do pedido de 2009 de extensão da plataforma continental, sustentado na dispersão do arquipélago dos Açores e na vastidão das suas águas. Passemos à educação ambiental. A defesa do mar não respeita exclusivamente a mobilização de forças militares, nem sequer a imposição de normas jurídicas. A garantia de uma exploração aquática com sustentabilidade demanda igualmente o esboço e a execução de uma política de educação ambiental. Contra a imagem de fonte inesgotável de recursos, urge um alerta em prol do oceano, de concreto a proclamação da sua vulnerabilidade, que exige resguardo ante o risco da destruição, uma ameaça séria à ruína de todos os ambientes, mais visível em terra do que no mar. O desafio obriga à consciencialização das comunidades para que os cidadãos exijam sempre o equilíbrio entre a sustentabilidade da economia e a resiliência do oceano. Uma missão de dificílimo êxito por culpa das rotinas que preferem as estratégias de curto prazo, com ganhos mais imediatos, mas com menor consideração pela defesa do ambiente, que evitam as estratégias de longo prazo, com ganhos menos imediatos, mas com maior consideração pela defesa do ambiente. E no século da maior corrida aos oceanos, albergues declarados da nova revolução industrial, a melhor das soluções consiste no acréscimo das áreas marinhas protegidas. Do sombrio passado para encobrimento de interesses estabelecidos chegaram ecos de protesto contra a supressão das práticas mais questionáveis, alcanduradas a sustentáculos de sobrevivência de extensas comunidades. Dos poderes instituídos, mesmo desesperançados, aguardamos pela firmeza do diálogo na busca de alternativas para a garantia da decência dos molestados. E agora a valia do conhecimento. Mais do que pela força das armas, pela persuasão do direito e pela consciência ideológica, a defesa e a valorização dos oceanos radicam no progresso do conhecimento. Por isso, educar, investigar e inovar são prioridades do desenvolvimento da economia do mar. Por outras palavras, sem uma ciência e uma tecnologia de excelência, de pouco servirão as decisões estratégicas da governação que incidem no aproveitamento dos recursos marítimos. Na atualidade, o mar é um dos mais importantes e um dos mais desconhecidos ecossistemas do planeta. Esta ignorância constitui a maior das ameaças marítimas. Aliás, dizem os entendidos que se sabe menos acerca do fundo do mar do que sobre a face oculta da Lua ou as longínquas superfícies de Marte e de Vênus. Com efeito, as investigações marinhas concentram-se na orla costeira e nas águas superficiais. Assim é residual o conhecimento do oceano mais distante por falta de mapeamento em cerca de 90% ou mais profundo por falta de estudo em cerca de 99%. O fenómeno decorre da complexidade do mar superior à da terra. Além disso, são ainda poucos os recursos financeiros atribuídos à investigação oceanográfica, à escala internacional, aquém do investimento no estudo da topografia marciana, à dimensão nacional, cerca de 10% dos incentivos do sistema científico. Se é apostado no retorno ao mar, este atraso dos estudos marinhos constituirá uma oportunidade para Portugal, pois faculta o alcance ou a aproximação a uma posição cimeira na investigação científica mundial, mas só pela alocação de mais recursos. A complicação do desafio impõe, entretanto, um trabalho coletivo, jamais cingido às fronteiras domésticas, de todo aberto às parcerias internacionais. Porém, o interesse português reclama algum protecionismo que impeça a perda para a imigração sem extração de benefício de técnicos e de cientistas beneficiários de formação custosa. No mar, a conquista do futuro depende de maior incidência na prática do ensino, do básico ao superior, enquanto símbolo de um passado honroso
e, enquanto símbolo de um passado honroso e recurso de um futuro promissor, o mar tem de ser um objeto central de estudo que desperte o interesse da juventude, porque dela depende o destino de Portugal. Para além da retórica, já de si positiva, da enumeração das vantagens dos oceanos, às escolas compete uma esforçada formação cívica que identifique com propriedade, na vastidão marítima, o suporte da vida no planeta. E agora, mesmo para acabar, portanto, é a última página. Ou melhor, a última folha. E que estratégia para o mar? Aqui é mais complicado e mais discutível. O mar foi a matriz da nossa identidade. O mar será a alavanca da nossa regeneração enquanto agente de inovação, de prosperidade e prestígio. E hoje, nos negócios do mar, é já tempo de passar da etapa do debate para a fase da concretização, traduzível na obtenção de resultados. E que dizer da atual unanimidade em redor da inviolabilidade do mar? De certo que é uma consequência da grave depredação do passado, com efeitos palpáveis e nefastos. Claro que é uma prova de desconfiança na ação do homem por incapacidade de exploração racional dos recursos naturais. De certo que é uma decorrência do pernicioso caráter do capitalismo que sobrepõe o proveito particular ao bem comum. Claro que é um sinal da gritante ineptidão dos governos, falhos no exercício da regulação e na prática da vigilância. Agora, à luz do princípio que no mar não se toca, virou moda a proposta e a aprovação de moratórias que interditam a exploração marítima durante anos, mesmo décadas. Tais iniciativas possuem o louvável condão do resguardo, que impede o agravamento do estrago. Tais iniciativas não garantem a indispensável descoberta da solução que assegura a obtenção do benefício. Nos oceanos basta inação para a melhoria das condições de habitabilidade na Terra. Nos oceanos urge a ação para a melhoria dos modos de vida na Terra. Por outras palavras, de pouco nos serve o mar se ficarmos simplesmente de braços cruzados a olhar para ele. Como é óbvio, na base das moratórias reside uma grande esperança, de dificílima realização, a saber, a alocação de mais recursos às atividades marítimas e a prática de mais investigação nas atividades marítimas, mas sem a assunção de quaisquer compromissos. E alguém acredita que por magia vão os governos dedicar mais fundos à pesquisa subaquática quando, por tradição, todos os orçamentos reservam a tal rubrica míseros montantes impróprios de um país e de uma região na sua essência marítimos? Contudo, ficará a política ilibada de responsabilidades, fruindo de um cômodo remanso, de todo adequado ao rebaixamento dos seus serventuários, incapazes por natureza da assunção do direito de preferência. E alguém acredita que por magia vão as instituições de investigação científica dedicar mais tempo à pesquisa subaquática quando convivem com o desinvestimento que tolhe a iniciativa, que estorva a clarividência e que impede o planeamento estratégico, reduzindo tudo a uma encarniçada luta entre grupos e personalidades vorazes na disputa das migalhas? Contudo, ficará a Academia livre de obrigações, entrega uma azáfama vulgar, de todo apropriada ao suave embalo dos seus membros, por vezes convencidos da sua suprema utilidade. E se tudo isto acontecer, e acontecerá certamente, perderemos mais uma oportunidade, adiando o futuro para um horizonte longínquo, quiçá inalcançável. No entanto, há mais de um século, sem quaisquer rodeios, o rei da Bélgica, Leopoldo II, proclamou que um país que tem mar só é pequeno se não o souber aproveitar. Enquanto persistirmos na inqualificável conduta de fecharmos os olhos e de taparmos os ouvidos perante a leitura e a audição de uma tal declaração, de pequenos corremos o risco de evoluir, sim, mas naturalmente para pequeninos. Muito obrigado.